Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma meditação na palavra do Senhor. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos prontos para mais uma ministração de domingo. No domingo passado nós começamos uma série de pregações no livro pequeno do profeta Jonas. Jonas está entre os chamados profetas menores. E nós estamos, a Bíblia está dividida assim. Lei, os 5 primeiros livros, História, aí nós temos 12 livros que vão de Josué a Esther. Depois nós temos os chamados livros poéticos, que vão de Jó a Cantares ou Cântico dos Cânticos. Depois nós temos a divisão, Juraci, Deus abençoe. Depois nós temos os profetas. E os profetas estão divididos em maiores, devido à extensão do livro, não porque um era melhor que o outro. Nós temos 5 profetas maiores, desde Isaías até Lamentações. E nós temos os chamados profetas menores, que são 12, porque seus livros eram livros pequenos. E dentre esses profetas menores, nós temos o livro do profeta Jonas, que seu nome Ioná é pomba. Então Jonas é um profeta do século VIII, e Jonas foi comissionado por Deus para levar a palavra de Deus ao povo pior da terra. Na época, a grande cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. E Jonas foge da presença do Senhor. E Jonas, sem perceber, vai parar dentro de um navio fenício. E ele deseja ir para o mais longe possível, chamado Tarsis. Ele pega um navio para ir a Tarsis. E no meio dessa viagem, logo no início, vem uma tempestade. E aí todo Jonas é acordado e ele descobre que aquilo que ele não queria era estar no meio dos pagãos, muito menos pregar para pagão. Jonas, ele se vê numa situação onde ele tem que não apenas pregar, mas onde ele se vê constrangido ao ver os pagãos remando para tentar salvá-lo. E aí, Jonas diz que ele tem que ser jogado no mar para que a fúria do mar se aquiete, porque foi por causa dele, da sua desobediência, que aquilo aconteceu. Então nós vamos para nossa leitura de hoje. Robson, saudade. Que saudade, seu Robson. Abraço da irmã Jaque, do Imperador, na Amandinha. Então, capítulo 2, e hoje nós vamos abordar o tema de que percebemos a necessidade da salvação à medida em que percebemos a nossa perdição. Percebemos a nossa necessidade de salvação à medida em que nós percebemos a nossa perdição. Então Jonas, capítulo 2 e 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo
no coração dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correm sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, paguei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra. Então nós vamos hoje meditar nesse texto do profeta Jonas. Esse é um texto que está dividido em duas partes. Nós temos a primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 5, né? E nós temos a segunda parte, que vai do versículo de número 6 até o versículo de número 10. Então são 10 versículos para que a gente possa meditar. Então, quando os marinheiros fenícios, eles pagãos, agora convertidos, jogam Jonas ao mar, então Jonas agora, ele é tragado por um grande peixe, que ninguém sabe por que motivo apareceu uma baleia, e essa baleia fez mais sucesso do que a mensagem de Jonas. Então, quando se fala em Jonas, lembra-se logo de uma baleia. Mas o texto diz apenas que era um dag gadol, ou um grande peixe. Não diz que peixe era, porque não é do interesse de Deus aqui explicar-nos, dar-nos respostas às nossas curiosidades. Então eu disse que o nosso tema hoje é que a nossa salvação é percebida à medida em que descobrimos a nossa condenação. A salvação é percebida à medida em que descobrimos a nossa condenação. Então, introdutoriamente, nós estamos muito tranquilos, porque nós não estamos, entre aspas, correndo risco de morte. Mas no momento em que bate uma Covid, no momento em que a pessoa se vê entubada, no momento em que a pessoa se vê com câncer, no momento em que a pessoa se vê com uma idade avançada, já com todos os movimentos totalmente comprometidos, cheio de doenças, então a pessoa, ela começa a pensar no seu estado pós-morte. Ela começa a pensar em como será a sua vida. Mas geralmente, quando a gente está cheio de vida,
na flor da idade, né? Com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, então a gente não pensa nestas coisas, a gente não tem noção de perdição, a gente se acha, né? E quando a gente não vê no horizonte próximo a condenação, então nós não buscamos, nós não estamos interessados nesta questão de salvação. Mas, entretanto, contudo, todavia, quando nós percebemos no horizonte a possibilidade da condenação, então nós corremos para buscar a salvação. É como, infelizmente, aquela grande tragédia que hoje é repercussão nacional dos barcos que estavam perto da cachoeira. Então eles se aproximaram, muito perto, porque eles não tinham noção de que aquela catástrofe, que uma parte da parede podia desabar. Se eles tivessem essa noção, eles não teriam chegado tão perto. Mas só foram perceber isso quando já era tarde demais. Infelizmente, pessoas sofreram, pessoas perderam a vida, porque se aproximaram do perigo e não notaram que estavam correndo perigo. Assim, nós estamos como aquelas pessoas daquele barco, brincando. Se você olhar bem, tem gente bebendo, o som está alto. Ninguém imagina que aquele será um dia de catástrofe. Será um dia que terminará não do jeito que as pessoas planejaram. Então, o que acontece? A gente muitas vezes negligencia, porque a gente não sente essa necessidade de salvação. E aí acontece com Jonas. Quando ele é jogado, Deus envia um peixe, não para devorá-lo, mas para ser o seu submarino, para livrá-lo daquele mar revolto, para ser um bote salva-vida de Jonas. Mas quando Jonas agora se vê dentro do ventre do peixe, ele começa... Esse texto é um texto que nos ensina muito sobre oração. Porque Jonas começa fazendo uma oração de agradecimento a Deus, pelo livramento. E aí depois nós temos os dois momentos, que vão nos mostrar a situação do profeta. Primeiro ele diz assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Então aqui Jonas começa do fim. Ele começa sua oração agradecendo por algo que já aconteceu, pelo livramento, pela salvação que Deus deu a ele. Então ele está lá no ventre do peixe, ele lembra e disse: na minha angústia, quando eu estava lá angustiado, eu clamei ao Senhor. Então quando a gente está no aperto, quando a gente está na situação terrível, a gente clama a Deus. Então nós vamos dividir esse texto em duas partes, em que Jonas percebe a sua perdição, a sua impotência, e a segunda parte, onde Deus intervém com a sua suficiência. Então nós vamos ver
a perdição de Jonas e a salvação que vem de Deus. Né? O Jefferson, Deus abençoe a todos. Nós vamos ver hoje a salvação de Jonas, a perdição de Jonas, na primeira parte, e a intervenção divina para salvá-lo, já que ele estava condenado. Então Jonas, ele começa nos dizendo o seguinte, certo? Nós vamos ver a primeira parte, né? A oração do profeta, nos capítulos 1 e 2, certo? Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. E do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Veja que os verbos estão no passado, indicando que Jonas já teve o livramento. Deus já realizou a salvação de Jonas, e Jonas agora está agradecido. Do ventre do peixe orou ao Senhor. Deus coloca Jonas no ventre do peixe, e ali aquele Jonas que até então era alguém desobediente, até então era alguém que dormia enquanto os outros oravam, era alguém apático, ou seja, sem sentimentos, indiferente, que não se preocupava com a perdição dos outros, que não se preocupava com a sua própria salvação. O Jonas, ele estava bem, mas agora que o problema não é mais com os outros, que o problema não é mais com o navio fenício, que o problema não é mais agora um problema coletivo, mas é um problema individual. Jonas agora está só. Se não bastasse ele estar no mar revolto, que acabara de se acalmar, ele está dentro de um grande peixe, completamente perdido. Boa noite, JB. Deus abençoe a todos. Então nós estamos estudando, nós estamos pregando. Domingo nós pregamos no primeiro capítulo de Jonas, hoje nós estamos pregando no capítulo 2. Então o nosso tema é que a nossa salvação depende da nossa perdição. Bem sintético. Isso significa que eu só busco salvação, eu só me preocupo com salvação quando eu me percebo perdido. Enquanto eu não me percebo perdido, eu jamais vou me interessar por essa história de salvação. Então tem muita gente que não quer ouvir isso porque não se percebe perdido. Então, já que ele não se percebe perdido, ela não se percebe perdida, para que ouvir sobre salvação é algo que não lhe interessa. Até porque se perceber perdida é algo que nos ofende. Eu perdido não, de jeito nenhum. Então, agora nós vamos ver a primeira parte, né? O Jonas perdido. Ele diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Jonas agora começa a descrever a situação terrível, desesperadora, em que ele se encontra no mar e dentro do grande peixe. E ele diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou.
todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Veja que Jonas ainda não foi engolido pelo peixe, nesse texto aqui. Ele está no mar e ele está percebendo que a situação está caótica, que tem correntes marinhas fortíssimas que o arrastam e que não adianta ele se debater, ele nadar. E ele diz que essas águas o cercaram, então ele olha para um lado e para o outro e ele não vê nada a não ser água. Ele está agora só. E ele diz assim, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então ele está vendo o mar desabando, o mar revolto, desabando sobre ele. Agora imagine uma pessoa no coração dos mares, as correntes puxando, ele olha para um lado e outro e só vê água, e ele vê ainda que as ondas, por causa da tempestade, elas ainda estão desabando sobre a sua cabeça. Então é mais ou menos assim, o Jonas sobe, a onda vem, o Jonas desce, vai lá no profundo do mar. Se você já tomou banho de praia e você já enfrentou ondas ali sem saber, você sabe o que é ser levado por uma onda que você fica de ponta cabeça, engole areia, que você se rala por causa do poder. Agora imagine no meio de uma tempestade. Então muitas vezes é preciso de uma santa tempestade para nos mostrar o nosso estado, a nossa verdadeira situação. Até então Jonas estava, como diz, numa boa, deitado, dormindo, fugindo, desobedecendo. Mas agora a situação mudou. E esse Jonas está desesperadamente só e desesperadamente perdido, sem esperança de salvação. E aí o que acontece? Vem nesse desespero, enquanto Jonas está nesse desespero, olha o que acontece. Então disse eu, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas agora se sente perdido, lançado. É como se ele dissesse assim, tu, Senhor, não olhas mais para mim. Eu cheguei a uma situação tal de longura, de distanciamento. Eu queria fugir da tua presença. E agora eu descobri, Cleide, Deus abençoe, seja bem-vindo, Deus abençoe sua família. Jonas diz, agora eu descobri o que é estar longe do Senhor. Agora Jonas sabe, mas do Senhor. Então, agora Jonas descobriu como é ruim, como é terrível estar longe de Deus. E muitas vezes, Deus se afasta de mim e de você. E Ele não deixa que a gente sinta a sua presença. E a gente fica, eu já tive que tratar de pessoas que estavam com vontade de morrer.
Numa determinada feita, eu fui apresentado a uma moça que tinha planos de tirar a própria vida, até que tomar água. E eu fui atendê-la. E quando eu fui atender aquela moça, eu perguntei e ela disse: pastor, é porque eu vivia na presença de Deus. E eu sentia ali a presença de Deus. Eu sentia e era tão bom. E eu sabia, eu tinha certeza de que Deus estava do meu lado. Mas de repente, eu comecei de uns tempos para cá a não sentir mais a presença de Deus. E eu acho que eu ofendi a Deus de tal maneira que ele me abandonou. E eu fiquei ouvindo o relato daquela moça que queria tirar a vida. E eu expliquei a ela aquilo que eu estou lhes dizendo. Eu disse: muitas vezes nós temos a presença de Deus e nós não valorizamos. Nós não valorizamos o acordar. Tem gente que diz assim: acordei morto. Como é que pode acordar morto? Então só se acorda se estiver vivo. Então se você acordou hoje é porque foi uma benção. Então quantas vezes a gente vê Deus pondo alimento no prato da gente, dando dinheiro para pagar as contas no final do mês, e sem você perceber como é que conseguiu tudo aquilo, como é que não faltou emprego, como é que mesmo em meio à crise você teve. Você viu os livramentos de Deus, fora os que você não viu, nem percebeu que a mão dele estava estendida. Você vê, como eu vi uma filha minha que foi internada com Covid, e que lá ela estava no desespero que cortou meu coração. E eu não esqueço as palavras da minha filha, que dizia: o Deus a quem eu sirvo vai me tirar dessa. A minha filha, como Jonas, ela estava agora no coração dos mares, sentindo o que era estar próxima à morte. E o nosso coração estava sangrando. Ela hoje não gosta de ver esse vídeo em que ela, muito debilitada, muito fraca, diz: o Deus a quem eu sirvo vai me tirar dessa. E aí Jonas diz: lançado estou de diante dos teus olhos. E muitas vezes é necessário que Deus se esconda, como eu disse àquela jovem, porque nós não damos o devido valor à sua presença, ficou banal, corriqueiro. Mas aí quando Deus se esconde, é como se ele estivesse brincando. É quando você vai com a criança e a criança vai peraltando, aprontando. Ela vai correndo, você diz: calma, vai devagar os carros, cuidar dos cachorros. Aí você se esconde atrás do primeiro muro que aparece. Aí quando ela olha para trás que não vê você, ela entra em desespero, né? Minhas netas dizem: vovô, cadê o senhor? Aí a gente aparece, aí o sorriso volta. Então muitas vezes Deus nos deixa como Jonas, que parece que ele não está olhando para nós e que parece que nunca mais nós vamos ver o que era bom. Nós vamos estar na sua presença de novo.
E por que isso, pastor? Por que Jonas está dizendo agora, lançado estou? Porque é assim que ele está se sentindo. E aquilo que a gente pensa que é desgraça, na verdade é uma grande bênção. Por quê? Porque quando Deus parece distante de nós, quando nós começamos a sentir a ausência de Deus, é que nós podemos aquilatar, medir, mensurar, perceber a importância dele na nossa vida. E que o nosso estado sem ele é um estado de perdição. E aí ele diz, me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Ele disse, eu estou num bombardeio. Se eu subo a superfície, vem uma onda e me afunda. Eu estou no mar, sem nada para me apoiar. Eu estou perdido. Aí ele diz assim, lançado estou diante dos teus olhos. Parece que o Senhor não me vê mais. Parece que o Senhor não me enxerga mais. E aí é onde a gente percebe a necessidade da supervisão divina. De Deus olhando para nós, de Deus cuidando de nós. Então é por isso que muitas vezes Deus se esconde, para que o menino e a menina que se acham autossuficientes, que podem andar só, viver só, que não precisam de pai, de mãe, de Deus, de ninguém, de religião, de nada. Quando se percebem assim como Jonas, eu estou diante dos, longe, distante dos teus olhos. Será? Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? Será que eu saio dessa? Então é neste momento que a gente percebe que só o milagre divino nos arrebata da destruição, é que a gente começa a ter os porventuras da vida. Porventura. É quando a gente começa a descobrir assim, eu estou distante de Deus. E tem um monte de gente que está distante de Deus, afogado no mar da existência, olhando para um lado e para outro e que não consegue enxergar nada. E quando tenta subir, vem uma onda e o afunda. Quando tenta nadar para ver se sai do lugar, vem uma correnteza e o leva para um lugar onde ele não queria. E a vida de muita gente que está me ouvindo agora pelas diversas plataformas, pelas redes sociais, é uma vida que está sendo sacudida, enterrada no abismo da existência pelas ondas, que está sendo arrastada pelas marés, pelas correntezas, e que se sente impotente. E você que sempre se achou autossuficiente, que não precisava de ninguém, agora, entretanto, contudo, todavia, você está querendo, sonhando com uma olhadela de Deus. Você percebeu que agora parece que devido à situação, que quanto mais você nada não sai do canto, que quando você pensa em respirar vem uma onda e pá,
Você afunda. E você diz, pastor, é verdade, eu não saio do canto. Como é que esse homem sabe a minha vida? Se eu estou em outro país, se eu estou distante, porque o Deus a quem eu sirvo é o Deus que está aí e que sonda a tua mente, o teu coração e conhece o teu dia a dia. E que eu sou simplesmente servo, pó e cinza. E Jonas diz, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Será que eu saio dessa? E essa é a pergunta de muita gente hoje. A vida está tão desgovernada. A vida que você nada e é arrastado para onde você não quer ir. Que você tenta subir e vem uma onda e cai direto na sua cabeça, uma onda existencial. E você afunda e parece que tem alguém brigando com você. Que você quer ir em frente, a onda te puxa para trás. Você quer subir, a onda te afunda. Você quer ir à frente, a correnteza puxa. Você volta. E você vê, parece que eu não vou sair desse lugar. E ele diz assim, porventura, será que eu verei o teu santo templo? Ele já está perdendo a esperança. E muita gente que me ouve é gente que já está perdendo a esperança, mesmo gente de igreja. E aí, chega um momento onde o desespero é total. Onde Jonas vai ao que a gente chama de fundo do poço. E Jonas foi ao fundo do mar, literalmente. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Por mais que tente Jonas, não consegue libertar-se da sua prisão na água. A morte por afogamento parece inevitável agora. Ele diz, as águas me cercaram até a alma. É aquele momento onde o que nos circunda, o que está ao nosso redor, os acontecimentos que estão acontecendo, não estão acontecendo apenas externamente, mas já perpassaram o nosso ser e já estão dentro da nossa alma, já estão lá no íntimo do nosso ser, já estão nos maltratando, já estão nos dando a sentença. Então agora Jonas, quando ele diz assim, as águas me cercaram até a alma, ele está dizendo, olha, o desespero, a certeza do afogamento, é algo que penetrou dentro do mais íntimo do meu ser. É uma certeza que machuca. É uma certeza que me leva ao desespero, à desesperança. A ter uma certeza de que eu estou perdido. E ele diz assim, o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele agora está dentro do mar, dentro do peixe, e ele está como uma múmia. O peixe é como um caixão, o mar é o seu cemitério, e como naquela época as pessoas colocavam faixas para uma espécie de embalsamamento, Jonas está se sentindo enterrado dentro do caixão, e o tecido que enrola o seu corpo são, na verdade, as algas do mar. Então Jonas, em outras palavras, está dizendo, eu estou morto, vivo e enterrado. E quanta gente que se sente assim, que diz, pastor, nesse imenso mar da vida eu estou perdido.
Eu me sinto como se eu já estivesse dentro de um caixão, como se a minha vida não tivesse mais solução. Os problemas que eu tenho fazem com que eu me sinta do jeito de Jonas, morto. E quantas pessoas que pensam em tirar a vida, porque já se acham mortas, já se acham num grande cemitério. Para elas o mundo se tornou um grande cemitério, a vida se tornou um imenso caixão, e os problemas que cada dia aumentam se tornaram as faixas que enrolam o seu corpo para o sepultamento. Era assim que Jonas estava, um morto-vivo. Alguém totalmente desesperançado. Alguém que está esperando apenas o desfecho final da morte. E aí vem a segunda parte. Ainda bem que sempre tem a parte de Deus. Ainda bem que Deus existe. Já imaginou um Jonas ateu? Já imaginou um Jonas nessa hora, quando vem o peixe, quando vem as destruições da existência, tudo que é ateu fica clamando a Deus. O Jonas era um menino desobediente. Agora, Deus convida Jonas para dar um passeio de submarino, né? O Big Fish, o grande peixe, o Dag Gadol. E aí o Jonas, de repente, o Jonas, né? Quando ele percebe que ele está perdido, então agora se torna um homem de oração. Aí agora nós vamos ver que Deus entra em ação, né? Descia até os fundamentos dos montes, diz ele. Veja que ele não estava inconsciente. Descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Ele desceu ao fundo do poço. Ele imagina o seguinte: os antigos imaginavam que havia um lugar lá embaixo, que era como uma espécie de caixão. Havia no fundo do mar tinha uma espécie de porta. E que a pessoa, além de estar no fundo do mar, passava por aquela porta, então ficava no fundo. Talvez foi daí que tiraram a porta dos fundos. É que tudo que não presta vai lá para a porta dos fundos. Quer coisa boa? Vá pela porta da frente. Tudo que não presta sai lá pela porta dos fundos. Então Jonas aqui está na porta dos fundos. Jonas está na porta dos fundos. Ele imagina o seguinte, na cabeça dele, é como se um grande caixão fosse se abrir, e está se abrindo, e o peixe entrou dentro desse caixão, e alguém por fora fechou a porta, passou o cadeado. Então Jonas percebe, agora é o fim. Agora não tem mais jeito. E nós precisamos chegar a esse ponto para que Deus possa agir na nossa vida. É quando a gente percebe, rapaz, eu já estou no caixão, alguém do lado de fora fechou o caixão, e agora não há mais jeito, eu estou a caminho do sepultamento. É assim que Jonas se sente. Ele desceu ao mais profundo do mar. Mas o fundo do mar não era o pior. Ele sente que ainda tinha mais. Ele sente que ainda tinha uma espécie de caixão, de porta que alguém abriu. E que ele, já que não tinha mais para onde descer, aí descobriu que ainda tinha que descer mais. E tem horas que a gente pensa que chegou ao fundo do poço, e aí a gente descobre que o fundo do poço não era ali, que ainda tem outro fundo do poço.
E Jonas começou a pensar agora que alguém abriu uma porta lá no fundo do mar. Tão grande era o desespero. E fecharam a porta quando ele entrou. Então agora não tem mais saída. Não tem mais jeito. Deus só entra em ação. Deus só salva alguém quando alguém se percebe como Jonas, perdido, sabendo que se depender dele, ele está definitivamente condenado. Deus não age na minha vida e na sua enquanto eu acho que eu posso me salvar. Enquanto eu acho que eu não estou tão perdido que eu não encontro o caminho. Mas quando eu me vejo dentro do caixão, no fundo do mar, e que alguém por fora ainda fechou, que se eu conseguir escapar da barriga do peixe, eu não vou conseguir escapar da porta que está fechada, aí eu jogo a toalha. Aí eu reconheço que não tem mais jeito e que realmente eu estou perdido. Então é por isso que muitas vezes Deus deixa o sofrimento. Para que eu e você percebamos que nós estamos perdidos. Porque como é que Jonas ia pregar para um povo perdido se ele não se sente perdido? Um dos grandes problemas do cristianismo hoje, principalmente da fé evangélica, é que as pessoas não se sentem perdidas. E por elas não se sentirem perdidas, elas não estão nem aí para os perdidos. Porque elas se sentem salvas na sua zona de conforto, sem problema nenhum, perdoadas. E elas esquecem de que um dia elas já estiveram como Jonas, no fundo do poço. E como é ruim estar ali, naquele estado em que a alma e o corpo estão machucados, sofrendo, angustiados, desesperados, sem esperança. E que alguém, Deus, através de alguém, nos alcançou. E Jonas agora percebe, ele está no mesmo estado, ou num estado pior, do que aqueles para quem ele se negou a ir. E sabe por que nós não vamos? E sabe por que muita gente não vai? Porque nunca se sentiu mais perdido. Porque agora se sente salvo, abençoado, queridinho do papai. E aí ele diz assim, contudo, essa conjunção vai fazer toda a diferença. É uma conjunção adversativa, que é o contrário. Introduz agora a ação divina. É a segunda parte, a salvação de Jonas por Deus. Então, agora, o que Jonas descobriu? Estou perdido. E agora? Agora nada. Agora fecharam o caixão e passaram a chave. Essa é a única coisa que nós podemos fazer, é descobrir isso. E feliz é o homem, feliz é a mulher que consegue descobrir isso, que está perdido. Aí diz, contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma. Ó Senhor, meu Deus. Jonas, que pensou que ficaria aprisionado ali para sempre, ele diz, contudo, o Senhor fez o que ninguém esperava. O Senhor fez o que eu não podia fazer. Eu que já estava na sepultura. Eu que já estava no mundo dos mortos. O Senhor fez subir a minha alma. Ó Senhor, meu Deus.
Ele diz: quando eu me vi perdido, quando eu me vi pronto para ser enterrado, quando eu desisti da vida, o Senhor entrou em ação. Pastor, e por que Deus demora? Deus não demora, Ele chega na hora certa. Mas por que Ele demora do nosso ponto de vista? Para que a gente se perceba. Porque se Ele vier no primeiro grito, a gente diz: não, eu estava brincando. É como aquela pessoa que brinca de se afogar. A gente vai lá, e aí a pessoa diz: não, eu estava brincando, eu não estava me afogando. Aí quando ela está se afogando de verdade, a gente não vai. Ela morre porque a gente pensa que ela está brincando. Então Deus só vem quando tem certeza de que nós estamos falando sério, de que nós estamos dizendo: venha, Senhor, porque senão eu morro. E aí o profeta agora ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando eu já estava dando tudo por acabado, eu me lembrei do Senhor. Nada como um peixe, nada como uma viagem de submarino, nada como uma correnteza, nada como umas ondas, para fazer a gente lembrar do Senhor, para acabar com a nossa amnésia espiritual. Ninguém esquece de Deus dentro de um peixe, no mar revolto e quando perde toda a esperança. Ah, nessa hora todo mundo lembra. Então, por que Deus deixou Jonas ir ali? Para que ele lembrasse do único que podia salvá-lo. E Deus deixou você passar por isso, está deixando você passar por isso, não é de bom grado. É para que você lembre que existe um Deus que se importa contigo. Porque tem gente que ama mais um homem, uma mulher, um marido, a esposa, um bem. E que por conta disso, quando essas coisas vão embora, muita gente me liga, me procura, dizendo: pastor, o marido foi embora. E aí a gente percebe que o marido é que é o Deus. Porque quando o marido, o amor da vida, a mulher vai embora e a pessoa desespera, a vida vai embora junto. Mas aí, quando a gente está assim, a gente lembra de Deus. E aí ele diz assim: eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Agora o Jonas começa a orar. Agora aquela tribulação fez bem. Então geralmente a gente fica perguntando: por que, Deus? Por que sobreveio isso sobre mim? Eu fiquei perguntando a Deus: Deus, eu orei tanto para que o Senhor guardasse a minha família da Covid e minha filha está no hospital morrendo entre a vida e a morte. E aí quando eu fui buscá-la e que ela saiu naquela cadeira de roda que bate no sino para dizer: mais um foi salvo, eu descobri que Deus cuidou dela. Deus não a livrou da Covid, mas livrou na Covid. Que enquanto ela estava lá lutando pela vida, Deus estava do lado dela, tocando, curando. E aí eu descobri que nem sempre Deus nos livra da cova dos leões, da fornalha, mas Ele nunca deixa de estar conosco na hora dos problemas. E aí que a gente lembra. E ele diz: então subiu a ti a minha oração. Veja o menino como mudou. A questão é que tem gente que muda temporariamente e gente que muda permanentemente.
Que tipo de gente é você? É aquele tipo de gente que só muda na aflição. Passada a aflição, você volta para o mundão, até rimou. Ou você é aquele tipo de gente que reconhece a intervenção de Deus, o cuidado providencial de Deus, e diz assim, não quero mais essa, quero estar com Ele. Aí diz assim, esse verbo, né, é hitatep, dá a ideia de se tornar cada vez mais fraco ou perder a consciência. Então, quando Jonas já estava para apagar, quando ele já estava para dar adeus ao mundo dos vivos, quando ele já está sentindo o calor do inferno, aí ele clamou a Deus. Tem gente que só deixa para clamar na última hora. Tem gente que está brincando. Tem gente que brinca com Deus, que vai levando a vida na valsa. E aí agora Jonas diz o seguinte, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas expressa aqui a opinião de que aqueles que adoram ídolos descobrirão nas horas de dificuldade que tais deuses, na realidade, não podem ajudar em nada. São totalmente ineficazes, impotentes. Você vai perceber que muitas vezes os ídolos que nós criamos, os médicos, os planos de saúde, né, os cônjuges, os amores da vida, o dinheiro, ou os ídolos de prata, ouro, que na hora da nossa dificuldade eles são completamente incapazes. E aí ele diz, todos aqueles que se esquecem de Deus para adorar outra coisa, para pôr em primeiro lugar outra coisa, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ou você pode traduzir do hebraico, são abandonados por aquele que é misericordioso. Então, quantas vezes a gente faz isso? A gente coloca no lugar de Deus uma mulher. A mulher coloca um homem. O dinheiro, a fama, este mundo, os bens. E aí, quando vem a calamidade, nós vemos para todos os lados, para o plano de saúde, para o amor da vida, e muitas vezes o amor abandona. Quantas vezes eu tratei de pessoas que estavam no fundo do poço, abandonados, destruídos, com a vida em frangalhos. Pessoas que amavam alguém, colocaram sua vida em cima desse alguém, e esse alguém saiu de baixo, e aí tudo despencou. E a pessoa estava ali se tratando para recuperar aquela pessoa amada, aquele ídolo que ele criou. E eu já sabia, porque a pessoa havia me procurado e disse, olha, ele vai dizer para o Senhor que está fazendo isso por mim. Mas eu já tenho outra pessoa na minha vida e não tenho interesse em voltar para ele. Quantas vezes eu ouvi isso? De gente que esqueceu de Deus, que amou outra coisa, e essa outra coisa, gente, já disse, não te quero. Já descartou você, mas você, coitado, não sabe. E ele diz, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas agora descobriu. Mas quando foi que Jonas descobriu?
quando ele está lá no fundo do mar. Então, meu amigo, você que está me ouvindo hoje, muitas vezes o que a gente chama de praga, de desgraça, de maldição, é bênção de Deus. É Deus nos mostrando quem nós somos. Dói? Dói, sim. Deus não é um Deus só de dar tapinha nas costas. Ele é um Deus que deixa a gente ver como a vida é cruel. Como viver longe dele pode ser terrível. E é terrível. Aí agora vai ter a ação de graça. Deus salvou. Mas com a voz do agradecimento. Eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas faz a maior declaração teológica do seu livro. E uma declaração teológica da Bíblia inteira. Ao Senhor pertence a salvação. Pastor Gilberto, e qual era, o que pertencia a Jonas? A condenação. Então Jonas entrou com o quê? Com a perdição. E Deus entrou com o quê? Com a salvação. Certo? Então ele disse, ao Senhor pertence a salvação. Agora Jonas descobre, eu não posso me salvar. Foi Deus que teve misericórdia de mim. Por isso eu vou agradecer. Então, você vai para a igreja, você vai servir a Deus, não é para pagar o que Deus fez, porque é impagável. Tem gente que diz, uma aluna minha diz, professor, eu estou pagando o preço. Eu disse, o que Jesus fez? Se você está pagando o preço, então Jesus não pagou. E se Jesus não pagou, você está ferrado. Agora, como Jesus já pagou lá na cruz o preço, então eu e você estamos abençoados, podemos ser salvos, podemos lembrar de Deus e receber de Jesus lá na sua cruz o perdão do nosso pecado. Então ele diz assim, com voz de agradecimento te oferecerei sacrifício. Então a pessoa, quando ela descobre que ela estava debaixo de condenação e que Jesus recebeu na cruz a condenação dela e que Jesus morreu no lugar dela, então ela vive para agradecer. Então a vida entra nela agora. Ramon, Deus abençoe. Gama Advocacia, olha aí, underline Advocacia. Aí é o doutor Ramon. Então, o que acontece? Ele diz, ao Senhor pertence a salvação. O que acontece? Aí ele diz assim, então falou o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. O livro de Jonas é um livro onde Deus manda no vento, nos marinheiros, na tempestade, no mar, no peixe, na planta, nos ninivitas, no verme que come a planta, no sol, na sombra. Deus manda em tudo, é um Deus que é Senhor dos céus e da terra. E um Deus que dá ordem ao peixe. E o peixe vomita Jonas. Ele é indigesto. O peixe não gostou muito de Jonas. O peixe não via a hora de jogar fora, de expelir aquele profeta desobediente, agora transformado. Mas mesmo transformado, o bom é Deus, ele é ruim. É tanto que o peixe não aguenta. O peixe joga fora. Eu e você, depois que nós somos alcançados por Deus, nós não tornamos meninos bonzinhos. Nós ainda continuamos intragáveis. Que qualquer peixe da existência quer jogar fora. Que o peixe não vê a hora de dizer, rapaz, eu quero tirar esse crente, esse cristão de dentro de mim. Porque há bicho do gosto ruim. Há bicho da natureza ruim. O bom é Deus, mas ele mesmo não dá, rapaz. Já estou com 3 dias aqui com esse camarada aqui e não desce.
Jonas não desceu. E eu quero dizer uma coisa a você. Eu e você não somos bons. A gente é ruim que não desce goela abaixo. Que o peixe não digere. E que o peixe não vê a hora de espirrar fora, de jogar fora. E de dizer, vai-te. Peguei você ali por ordem de Deus, mas jamais pensei que fosse tão ruim. Então, quando a gente descobre que a gente é ruim, que a gente não tem gosto em nós mesmos, a gente percebe que a gente só tem algum valor quando está com Deus. E aí a gente se volta com Deus. Então a história de Jonas hoje é que é um Jonas perdido, e que cada vez, quanto mais ele se bate, mais perdido ele está. Natália, Deus abençoe. E ele vai até o fundo, e aí quando ele já está para dar adeus a este mundo, ele lembra de Deus. E hoje eu espero que você lembre de Deus. E hoje eu espero que você entenda que as tribulações não são o fim de tudo, mas às vezes o começo. A oportunidade da gente parar, pensar, mudar. E Jonas clamou ao Senhor, e o Senhor o tirou lá do fundo do mar. E o Senhor fez o peixe emergir. Quando Jonas estava perdido, ele descobriu uma grande verdade: ao Senhor pertence a salvação. Em mim eu estou condenado, mas em Deus eu posso ser perdoado. Você está condenado. Você está condenada. Eu e você somos gente ruim, má, que o peixe não engole, que não passa pela garganta, que não desce e que ele não vê a hora de jogar fora. E que o único ser que se importa realmente conosco e que nos abraça, mesmo nas nossas sujeiras, é Deus. E hoje, o que Deus quer é que você reconheça que você está perdido e que só Ele pode dar a você a salvação. Então, onde você estiver, arrependa-se. Creia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, no seu lugar, para lhe tirar da condenação. Admita como Jonas que você está condenado, que é intragável, que ninguém quer, exceto Deus. Só Deus nos valoriza de verdade a ponto de dar seu único filho para morrer como nosso substituto em nosso lugar. Então, quando você crê em Jesus, é como se você se agarrasse a uma boia. É por isso que a palavra hebraica fé é emuná, é agarrar em, é confiar em. Então hoje, creia em Jesus. Peça a Ele que salve a sua vida. Não sei onde você está. Você pode estar no inferninho, no infernão. Você pode estar no fundo do mar. Eu não sei onde você está. Mas se Deus falou com você, porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, se você é de Jesus, você entendeu. E se você entendeu, então arrependa-se. Creia que Jesus morreu em seu lugar e peça a Ele hoje que te salve. E Ele enviará o Espírito Santo que vai mudar a tua vida. Então, Deus abençoe. Onde você estiver, você que é crente, ore, se arrependa. Você que está desviado, volta para Deus logo, rapaz. Na verdade, você nunca foi crente. Porque foi alguém que entrou numa igreja. Como diz Pedro, a porca lavada voltou ao espojador de lama. Então hoje, deixe de ser porco, deixe de ser porca e volte a ser um filho de Deus e seja regenerado. Então receba Jesus Cristo aí onde você está, em qualquer lugar, converse com Ele, diga para Ele: Senhor, estou perdido, estou perdida, salva-me. E aí você vai dizer como Jonas: ao Senhor
pertence à salvação. Não a uma igreja, não a uma religião, não a um pastor, não a um padre, não a um guru, mas ao Senhor pertence a salvação. E aí você vai ficar alegre. E você vai se importar com a vida dos outros. Você vai se importar em levar essa mensagem salvadora para outros que estão como Jonas, no caixão, enrolados e já se sentindo enterrados. Para que eles despertem, saiam da morte para a vida. Então receba Jesus Cristo. De segunda a sexta, pelo Facebook Gilberto Rebouças. Ao meio-dia nós estamos estudando o Evangelho de João, expondo as Escrituras, Bíblia pura. Eu tenho um canal no YouTube onde essa mensagem vai. Chama-se Gilberto Rebouças. Você digita tudo minúsculo, C cedilha A, com U, Rebouças, certo? Então você digita, vai ter lá, aí você se inscreve. Né? E todo domingo, né? Geralmente 8h45, mas quando eu prego fora, então às vezes as igrejas são longe, então eu prego um pouco mais tarde. Mas todo domingo aqui, se a Deus me permitir, nós estaremos transmitindo a palavra de Deus. Então, próxima semana nós vamos estudar o capítulo 3, nós vamos pregar no capítulo 3. Então hoje você pode se inscrever. E se você diz assim, pastor, eu tenho vontade de conhecer a Bíblia, eu tenho vontade de estudar, né? Tem aí o Dr. Gama, né? Que um dia eu conheci, e ele não era um doutor ainda, né? Mas ele resolveu correr atrás, estudar, e hoje aí é um grande advogado, né? E a gente fica muito feliz por isso. E você pode fazer um seminário à distância, sem sair de casa. Próxima semana, próxima quinta, nós vamos retomar o ano letivo de 2022 com o Seminário Teológico à Distância. Então eu vou deixar aqui o número, é 9203-7604, onde você pode fazer a sua matrícula e estudar para conhecer esse Deus cada dia melhor. Porque nós não estudamos a Bíblia. Quem estuda a Bíblia é uma religião, né, que eu não vou dizer o nome para não faltar com respeito. Mas nós estudamos o Deus que se revela na Bíblia para adorá-lo, exaltá-lo e, acima de tudo, obedecê-lo. Então, se você quer um estudo profundo, matricule-se no Seminário Teológico à Distância. São terça e quinta à noite, às 20 horas. Aí você diz, mas pastor, eu não posso. Nesta hora eu estou na igreja, nesta hora eu estou fazendo outras coisas. Esta aula fica gravada lá no meu canal, onde você vai se inscrever hoje. Gilberto Rebouças, você pode ver de manhã, de tarde, de madrugada, você pode ver um pedaço, pode ver todo, pode ver um pedaço hoje, outro amanhã. Então, se matricule, faça sua matrícula, certo? Então eu vou botar aqui o canal e você vai fazer sua matrícula. E vá lá no YouTube, bota Gilberto Rebouças e clica assim, tem vermelho, inscreva-se. Aí você inscreve-se e me ajuda. Por que, pastor, que o senhor pede isso? Porque cada inscrito lá, e cada vez que a pessoa clica no like, naquela mãozinha de gostar, então, quanto mais visto, mais a plataforma bota na frente. Então, se você quer me ajudar a pregar o Evangelho, se você quer me ajudar a levar o Evangelho, então, vai lá, se inscreva, se matricule, para que você possa, conhecendo a palavra de Deus, também pregar. Eu pretendo levantar um grupo de homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus e que pregam a palavra de Deus. Então, se você quer ser um destes, então matricule-se. Eu vou deixar aqui. Então, receba Jesus onde você estiver e se volte para Ele onde você estiver. Então, até amanhã, ao meio-dia, pelo Facebook e no domingo aqui. E se você ainda não me segue, aqui no Instagram também, então vai lá, segue-me. Deus te abençoe, fique com Deus e não esqueça, quinta-feira, nossa aula inicial do ano letivo de 2022 do Seminário Teológico, à distância, onde você estuda sem sair de casa.
E não esqueça de se inscrever no canal Gilberto Rebouças, com mais de 500 sermões, aulas, muita coisa para edificar a sua vida. Fique com Deus, Deus te abençoe e até amanhã ao meio-dia no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças.